Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, mas há aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol. Este pensamento, atribuído a Pablo Picasso, expressa sua percepção e o seu sentimento quanto ao modo de olhar, ao distinguir de maneira simples, mas profunda, as pessoas que olham com os olhos físicos daquelas que olham com os olhos da alma. O nosso modo de olhar faz toda a diferença em nossa vida. Ao escolhermos olhar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor com os olhos da alma, estamos escolhendo olhar a nós, aos outros e a todas as coisas com os olhos do coração. Esse tipo de olhar, embora seja comum entre as pessoas que lidam com a estética e a poética, a exemplo de Picasso, pode ser desenvolvido por nós todos, desde que seja este nosso propósito. É o olhar dos olhos do coração que promove as nossas mudanças internas, as nossas transformações mais profundas e, consequentemente, nos torna melhores em nível da alma. É o olhar que a tudo vê e contempla. É o olhar que a tudo capta e registra. É o olhar que com tudo se encanta e se sensibiliza. É o olhar que percebe a essência de todas as coisas. É o olhar que busca e encontra a verdade existente em todas as coisas. É o olhar que faz jus ao conceito do belo, segundo o qual não existe feio ou bonito, visto que a beleza é relativa, uma vez que está nos olhos de quem a contempla. É o olhar que enxerga além de, ou apesar de, ou ainda que. É o olhar que a tudo perpassa e que, portanto, é o olhar que testemunha a presença do divino em tudo e em todos. Por isso, todas as vezes que não usufruímos da percepção dos olhos do nosso coração, vivenciamos momentaneamente a cegueira da nossa alma. Neste Natal, um novo olhar, um olhar com o qual se passe a contemplar a vida, a se encantar com ela e a ver o mundo ao nosso redor de um modo mais belo, porque a vida é bela, para que a partir deste novo olhar e usando a imaginação, se crie no coração um belíssimo quadro, um quadro com tudo aquilo que a nossa alma aspira, não só para o ano novo, mas para todos os dias novos. Diante de uma grande tela em branco, sem nos preocuparmos com técnica ou com estilo artístico, usando o material que preferirmos e as cores e texturas de que gostarmos, começaremos então a pintar. Colocando-nos por inteiro nesse processo criativo, usufruindo dele e fazendo o melhor, comecemos por pintar primeiro tudo aquilo que queremos ser, como as coisas que queremos mudar ou transformar em nós e que nos tornarão uma pessoa melhor, porque na vida isso é primordial. Lembremos que a criação desse novo ser, renovado e construído melhor, vai depender das escolhas que fizermos. Por isso, pensemos bem. Que sejam claras as cores das nossas escolhas, que sejam brilhantes as cores das nossas ideias, que sejam puras as cores dos nossos pensamentos, que sejam delicadas as cores das nossas palavras, que sejam intensas as cores dos nossos sentimentos, que sejam alegres as cores das nossas lembranças, que sejam vibrantes as cores das nossas atitudes, que sejam fortes as cores dos nossos propósitos, que sejam quentes as cores dos nossos abraços, que sejam vivas as cores da nossa coragem, que sejam luminosas as cores do nosso sorriso, que sejam transparentes as cores do nosso olhar, mas que seja rosa a cor do coração e que seja branca a cor da paz interior. Ao final do processo criativo, construindo nessa tela nossa melhor imagem, a nossa essência e o tipo de vida que desejamos levar, que o divino que existe em nós coloque nela a sua assinatura, para que a nossa obra-prima não tenha somente a nossa cara, mas que tenha sobretudo nosso coração. Tudo isso foi para dizer que na Galeria do Criador a obra-prima que está em exposição permanente é cada ser. O Criador me fez original, mas me cabem as restaurações se arranhei a obra. Diante das dores e sofrimentos,
perdas, tragédias, sabemos que a vida descoloriu as cores da nossa tela, mas nunca desistiremos de restaurar, mesmo quando tivermos de nos desconstruir e nos construir novamente e melhor, dia após dia, por toda a nossa existência, como co-criadores da nossa própria vida e reflorescendo onde for plantada, como frondosa árvore ou flor delicada. Os dons e os talentos para isso recebemos de presente. Então, façamos as escolhas e que sejam as melhores. Desejamos que todas e todos que vivem nesse país, nosso lindo e maravilhoso país, em prósperas e diversificadas riquezas, desde as terras e seus frutos, passando pelas águas, florestas e bichos, chegando às múltiplas etnias e miscigenações, sejam capazes de defenderem-se contra os ataques covardes desferidos sucessivamente em tantas guerras, das guaraníticas até as da atualidade. Sobretudo, desejamos que jamais se desista desse combate, porque é na luta, na aspereza das vivências dos mais duros golpes, que se lapida a joia que está em cada um de nós. Não vejamos apenas um borrão de nazismo mesclado ao racismo e desprezo pela nossa gente escravizada e facilmente exterminada quando olharmos os escultores e pintores destas últimas 5 ou 6 décadas. Antes, enxerguemos uma casta de demônios que pensam ser fortes o bastante para derrubarem e destruírem o Brasil, mas não são. São legiões ávidas da decomposição resultante do egoísmo, da ignorância e da falta de fé. E para enfrentar a covardia dessa escória, precisamos de fraternidade, conhecimento e certeza de que lado estamos nessa guerra. Salve todos os protetores de nosso universo. Salve a Mãe de toda a vida. Salve os orixás das águas, das matas, da terra, dos mares e os anjos do céu que entoam louvores ao Criador junto daqueles que partiram antes de nós, deixando no rastro imensa saudade. Salve o espírito do Natal.